Hans, você tem um pipi? Eu. Claro, por quê? O que você acha? Hans, após uma pausa. Mas então, como é que as meninas fazem pipi se elas não têm pipi? Eu. Elas não têm pipi como o seu. Você já viu quando Hannah tomava banho? Durante todo o dia ele esteve muito animado, andou de tobogã, etc. Só ao chegar à noite é que se tornou abatido novamente e parecia estar com medo de cavalos. Naquela noite, sua crise de nervos e necessidade de ser mimado eram menos intensas do que nos dias anteriores. No dia seguinte, sua mãe o levou à cidade e ele ficou muito assustado nas ruas. No outro dia, ficou em casa e estava muito bem disposto. Na manhã seguinte, despertou assustado por volta das 6 horas. Quando lhe perguntaram o que havia, ele disse: pus o dedo no meu pipi só um pouquinho. Vi a mamãe despida de camisa e ela me deixou ver o seu pipi. Mostrei a minha Gretchen, o que a mamãe estava fazendo e mostrei meu pipi para ela. Então tirei depressa a mão do meu pipi. Quando objetei que ele só podia querer dizer de camisa ou despida, Hans disse: ela estava de camisa, mas a camisa era tão pequena que eu vi o seu pipi. Isso não foi um sonho, absolutamente, mas uma fantasia masturbatória, que era, contudo, equivalente a um sonho. O que ele fez a mãe fazer foi com a intenção evidente de auto-justificar-se. Se mamãe mostrar o seu pipi, eu também posso. A partir de sua fantasia, podemos reunir duas coisas. Em primeiro lugar, a reprimenda de sua mãe produziu nele um resultado intenso no momento em que foi feita, e em segundo, o esclarecimento feito quanto ao fato de as mulheres não possuírem pipi não foi a princípio aceito por ele. Desagradou-lhe que assim fosse, e em sua fantasia ateve-se à sua convicção anterior. Talvez também tivesse razões para recusar-se a acreditar em seu pai naquele momento. Relato semanal do pai de Hans. Estimado professor, junto a este a continuação da história de Hans e um capítulo bem interessante. Talvez tome a liberdade de ir vê-lo durante as suas horas de consulta na segunda-feira e, se possível, de levar Hans comigo, na suposição de que ele vá. Hoje eu lhe disse: você irá comigo segunda-feira para ver o professor, que é quem pode acabar com a sua bobagem, para seu bem. Ele: não. Eu: mas ele tem uma filhinha muito bonita. Ao que ele, de boa vontade, contente, consentiu. Domingo, 22 de março. Tendo em vista prolongar o programa de domingo, propus a Hans que fôssemos antes a Schönbrunn e que somente ao meio-dia continuássemos o passeio de lá para Linz. Portanto, ele tinha de caminhar
não só de casa até a estação de Hauptzollamt, na Stadtbahn, mas também da estação de Hietzen até Schönbrunn, e daí até a estação de bondes a vapor de Heitzen, e conseguiu fazer tudo isso afastando rapidamente o olhar quando algum cavalo passava, de vez que era evidente que estava nervoso, afastando o olhar. Estava seguindo um conselho que lhe dera sua mãe. Em Schönbrunn mostrou sinais de medo de animais que em outras ocasiões ele olhava sem se alarmar. Assim, recusou-se peremptoriamente a entrar no recinto onde fica a girafa, nem visitaria o elefante que anteriormente costumava diverti-lo bastante. Estava com medo de todos os animais de grande porte, ao passo que ficava muito entretido com os pequenos. Entre os pássaros, dessa vez, ficou assustado com o pelicano, o que antes jamais ocorrera, evidentemente devido também ao seu tamanho. Então lhe perguntei: você sabe por que está com medo dos animais grandes? Os animais grandes têm pipis grandes e, na verdade, você tem medo de pipis grandes. Hans, mas eu ainda não vi até agora os pipis dos animais grandes. Mas você viu o do cavalo, e o cavalo é um animal grande. Hans, do cavalo sim, muitas vezes. Uma vez em Gmunden, quando a carroça estava parada à porta, e uma vez em frente à agência central da alfândega. Quando você era pequeno, é muito provável que tenha entrado num estábulo em Gmunden. Hans, interrompendo: sim, eu entrava todo dia no estábulo em Gmunden, quando os cavalos vinham recolher-se. É bem provável que você tenha ficado assustado ao ver, certa vez, o grande pipi do cavalo. Os animais grandes têm grandes pipis e os animais pequenos têm pipis pequenos. E todo mundo tem um pipi, disse Hans. E o meu pipi vai ficar maior quando eu crescer. Ele está preso no mesmo lugar, é claro. Aqui a conversa terminou. Nos dias que se seguiram, parecia que seus medos aumentaram um pouco. Dificilmente se arriscava a ir até a porta de entrada, aonde o levavam depois do almoço. As últimas palavras de Hans, de certa forma confortadoras, esclarecem a situação e nos permitem efetuar algumas correções nas asserções de seu pai. É fato que ele tinha medo de animais grandes, porque se via obrigado a pensar nos seus grandes pipis. Contudo, não se pode, na verdade, dizer que ele estava com medo dos próprios pipis deles. Ante a ideia que tinha deles lhe fora decididamente agradável, e ele costumava esforçar-se de todo jeito para dar uma olhada neles. Desde então, esse prazer ficou prejudicado para ele
devido à inversão global do prazer em desprazer, que havia tomado conta de todas as suas pesquisas sexuais, de um modo ainda inexplicável e também devido a alguma coisa que se torna mais clara para nós, ou seja, a determinadas experiências e reflexões que levaram a conclusões aflitivas de suas palavras autoconsoladoras. Meu pipi vai ficar maior quando eu crescer. Podemos deduzir que, durante suas observações, ele constantemente vinha fazendo comparações e ficar extremamente insatisfeito com o tamanho do seu pipi. Os animais grandes lembravam-no desse seu defeito e por isso lhe eram desagradáveis. Entretanto, de vez que toda a corrente de pensamentos era provavelmente incapaz de se tornar nitidamente consciente, também esse sentimento aflitivo foi transformado em ansiedade, de modo que sua ansiedade atual se estabeleceu tanto em seu prazer anterior quanto em seu atual prazer. Uma vez que um estado de ansiedade se estabelece, a ansiedade absorve todos os outros sentimentos com o progresso da repressão. E com a passagem do inconsciente de boa parte das outras ideias que são carregadas de afeto e que foram conscientes, todos os afetos podem ser transformados em ansiedade. A curiosa observação de Hans, ele está preso no mesmo lugar, é claro, possibilita adivinhar muitos elementos em conexão com a sua fala consoladora, que ele não podia expressar com palavras e que não expressou no transcorrer da análise. Preencherei essas lacunas até certo ponto, usando de minhas experiências nas análises de pessoas adultas. Contudo, espero que a intervenção não seja considerada arbitrária ou caprichosa. Ele está preso no mesmo lugar, é claro. Se o pensamento foi motivado pelo consolo e desafio, lembremo-nos da velha ameaça de sua mãe, de que ele lhe cortaria fora o pipi se ele continuasse brincando com ele. Na época em que foi feita, quando ele tinha 3 anos e meio, a ameaça não teve consequência alguma. Ele tranquilamente respondeu que então faria pipi com seu traseiro. Constituiria um dos processos mais típicos se a ameaça de castração produzisse um efeito adiado, e se agora, 1 ano e 3 meses depois, ele fosse oprimido pelo medo de ter de perder essa preciosa parte do seu ego. Em outros casos de doença, podemos observar uma semelhante operação, adiada de ordens e ameaças feitas na infância, casos nos quais o intervalo chega a cobrir várias décadas ou até mais.
Conheço até casos nos quais uma obediência adiada, sob influência da repressão, desempenhou um papel preponderante na determinação dos sintomas da doença. A parcela de esclarecimento dado a Hans pouco tempo antes quanto ao fato de que as mulheres na verdade não possuem pipi estava fadada a ter apenas um efeito destruidor sobre sua autoconfiança e a ter originado seu complexo de castração. Por essa razão é que ele ofereceu resistência à informação e pela mesma razão ela não produziu efeitos terapêuticos. Seria possível haver seres vivos que não tivessem pipis? Se assim fosse, não mais se poderia duvidar de que eles pudessem fazer desaparecer seu próprio pipi. E se assim fosse, transformá-lo em mulher. Na noite do dia 27 para 28, Hans nos surpreendeu saindo da cama quando ainda estava bem escuro e vindo para nossa cama. O seu quarto está separado do nosso dormitório por um outro pequeno quarto. Nós lhe perguntamos por que tinha vindo. Travessão. Talvez estivesse com medo. Não, disse ele. Amanhã eu conto a vocês. Fomos para a cama dormir e ele foi levado então de volta para sua cama. No dia seguinte, interroguei-o com mais detalhes, a fim de descobrir por que entrar em nosso quarto, para estar conosco durante a noite. Após alguma relutância, houve o seguinte diálogo, que eu imediatamente registrei em taquigrafia. Ele: de noite havia uma girafa grande no quarto e uma outra toda amarrotada, e a grande gritou porque eu levei a amarrotada para longe dela. Aí ela parou de gritar, então eu me sentei em cima da amarrotada. Eu perplexo: o quê? Uma girafa amarrotada? Como foi isso? É sim, rapidamente foi buscar um pedaço de papel, amarrotou-o e disse: estava amarrotada assim. Eu: e você se sentou em cima da girafa amarrotada? Como foi? Ele repetiu, sentando-se no chão. Eu: por que você veio para o nosso quarto? Ele: eu mesmo não sei. Eu: você estava com medo? Ele: não, é claro que não. Eu: você sonhou com a girafa? Ele: não, eu não sonhei, eu pensei em tudo, eu tinha acordado antes. Eu: o que uma girafa amarrotada pode significar? Você sabe que é impossível amassar uma girafa como você amassa um pedaço de papel? Ele: claro que sei, eu só pensei que estava amassando. É claro que não foi de verdade. A girafa amarrotada estava estendida no chão e eu a tirei dali. Eu a peguei com as mãos. Eu: como? Você pode pegar com as mãos uma girafa grande assim? Ele: peguei a amarrotada na mão. Eu: enquanto isso, onde estava a grande? Ele: a grande já estava bem longe.
Eu. O que foi que você fez com a amarrotada? Ele. Eu peguei na mão por um momentinho até que a grande parasse de gritar. E quando ela parou de gritar, eu sentei em cima da amarrotada. Eu. Por que foi que a grande gritou? Ele. Porque eu levei para longe dela a pequena. Ele notou que eu estava escrevendo tudo o que dizíamos e perguntou: Por que você está escrevendo isso aí? Eu, porque eu vou mandar isso para um professor, aquele que pode acabar com a sua bobagem. Ele, então você escreveu também que a mamãe tirou a camisa e vai dar também para o professor. Eu, sim, mas ele não vai entender como você pode pensar que é possível amarrotar uma girafa. Ele, pois conte a ele que eu mesmo não sei, e assim ele não vai perguntar. Mas se ele perguntar o que é a girafa amarrotada, então ele pode escrever para nós, e nós podemos responder, ou então vamos logo escrever que eu mesmo não sei. Eu, mas por que você entrou no nosso quarto de noite? Ele, eu não sei. Eu, pois me conte depressa o que é que você está pensando. Ele, brincando, geleia de framboesa. Eu, que mais? Seus desejos. Ele, um revólver para matar as pessoas com um tiro. Eu, você assegura que não sonhou com isso? Ele, asseguro não, não estou bem certo. Ele continuou dizendo: A mamãe ficou me perguntando por que foi que eu entrei no seu quarto de noite. Mas eu não queria dizer, pois no começo me senti envergonhado com a mamãe. Eu, por quê? Ele, não sei. De fato, minha esposa o havia questionado a manhã inteira, até que ele lhe contou a história da girafa. Nesse mesmo dia, seu pai descobriu a solução da fantasia da girafa. A girafa grande sou eu mesmo, ou melhor, o meu pênis grande, o pescoço comprido, e a girafa amarrotada é minha esposa, ou melhor, seu órgão genital. Trata-se, por conseguinte, do resultado do esclarecimento que lhe fora dado. Girafa, ver a descrição do passeio a Chobrum. Ademais, ele tem a figura de uma girafa e um elefante pendurada acima de sua cama. Tudo isso é a reprodução de uma cena que se desenrola durante quase todos esses últimos dias pela manhã. Hans sempre entra em nosso quarto bem cedinho e minha mulher não pode resistir, levando-o com ela para a cama por alguns minutos. Em resposta a esse procedimento, invariavelmente passo a admoestá-la para não levá-lo consigo para a cama. A girafa grande gritava porque eu tirei a amarrotada de perto dela. E ela responde, às vezes sem dúvida, com certa irritação, que tudo é uma bobagem, que afinal um minuto não conta, e assim por diante. Desse modo, Hans fica com ela por um instante. Aí a girafa grande parou de gritar. Então eu sentei em cima da amarrotada. Esta, portanto, é a solução dessa cena matrimonial, transportada para a vida da girafa. À noite ele fora arrebatado por uma ânsia de ter sua mãe, suas carícias, seu órgão genital, e por essa razão veio para o nosso quarto.
Tudo isso é continuação de seu medo de cavalos. É apenas isso que tenho a acrescentar à penetrante interpretação do pai de Hans. O sentar-se em cima de era provavelmente a imagem que Hans tinha de tomar posse. Todavia, isso tudo constitui uma fantasia de desafio relacionada com a sua satisfação pelo triunfo alcançado sobre a resistência de seu pai. Grite quanto quiser. Não adianta, porque a mamãe me leva para a cama e a mamãe é minha. Portanto, conforme seu pai suspeitava, justifica-se o fato de adivinhar por trás da fantasia um medo de que sua mãe não gostasse dele, de uma vez que seu pipi não se comparava com o de seu pai. Na manhã seguinte, seu pai pôde obter a confirmação de sua interpretação. Domingo, 29 de março, fui a Linz com Hans à porta, despedi-me de minha esposa com uma brincadeira, dizendo: "Até logo, girafa grande." "Por que girafa?" perguntou Hans. "A mamãe é a girafa grande", respondi, ao que Hans replicou: "Ah, é isso mesmo. E Hannah é a girafa amarrotada, não é?" No trem, expliquei-lhe a fantasia da girafa, ao que ele disse: "É isso sim." E quando eu lhe disse que eu era a girafa grande e que o pescoço comprido dela o fazia pensar num pipi, ele disse: "A mamãe tem um pescoço como uma girafa também. Eu vi quando ela estava lavando seu pescoço branco." Na segunda-feira, 30 de março, pela manhã, Hans veio dizer-me: "Sabe de uma coisa? Pensei hoje de manhã em duas coisas." "Você pensou o que primeiro?" "Pensei que estava com você em Schönbrunn, onde as ovelhas estão, e aí começamos a rastejar por baixo das cordas. Então fomos contar ao policial no fundo do jardim e ele nos agarrou. Ele se havia esquecido da segunda coisa." Posso acrescentar o seguinte comentário a esse respeito: quando quisemos ver as ovelhas no domingo, observamos que havia um espaço nos jardins cercado com uma corda. Assim não nos era possível chegar até elas. Hans ficou muito admirado com o espaço cercado somente por uma corda, pois seria bem fácil resvalar por debaixo dela. Eu lhe falei que as pessoas educadas não rastejavam por debaixo da corda. Ele disse que seria relativamente fácil, ao que respondi que o policial podia chegar e afastar a gente. Na entrada de Schönbrunn sempre fica um soldado de serviço, e certa vez contei a Hans que ele prendia as crianças desobedientes.